mais essa noite na tua casa, Pai. Casa de oração, Pai, ao qual nos reunimos em teu nome poderoso e misericordioso, para nos alimentarmos, Senhor, mais um dia da tua santa palavra. Senhor, sei com a tua filha, Pai, que não seja ela, Senhor, mas tu, Pai, que fale com a tua igreja, Pai. Que nós estejamos com as nossas mentes, o nosso coração aberto e preparado para te ouvir, Senhor. E não só te ouvir, Senhor, mas te obedecer, Senhor. Ser com ela, Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos por este pão, Pai. Amém. Amém. Livro de Filipenses, capítulo 2. Glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo 5. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Santo Deus. Obrigada, Jesus. Eu acho que só o que nós lemos já seria suficiente para nos alimentar, irmãos, e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sim, Deus. A palavra nos ensina que há poder no nome do Senhor Jesus. Glória a Irmãos. Deus. Poder para nos ajudar em Aleluia. tempos de crise, poder para curar doenças, Glória a Deus. poder para expulsar demônios. E em nenhum outro nome há poder, irmãos, para que nós sejamos salvos. Todo o poder foi dado a Ele, ao Rei Jesus. Aleluia. Nós acabamos de ler aqui no verso 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós cristãos sempre fomos ensinados, irmãos, a orar em nome do Senhor Jesus. Mas será que nós compreendemos verdadeiramente o que isso significa, irmãos? Será que nós entendemos quão poderoso é o nome do Senhor Jesus? Muitas vezes a gente adquire conhecimento e muitas vezes parece que nós nos esquecemos dele, irmãos. O nome do Senhor Jesus, ele é poderoso. Nós acabamos de louvar aqui que ele estala os dedos e relampeja o céu, que ele mede a terra com o seu braço, irmãos. Ele é tremendo, ele é grandioso, ele é majestoso. É o Rei Jesus, irmãos, a quem nós servimos.
nós oramos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, muitas vezes alguns podem até dizer, mas eu não sei orar, mas o Senhor Jesus, Ele compreende, irmãos. Ele sabe aquilo, qual é a intenção do nosso coração. Há momentos que a gente pode até não conseguir se expressar em palavras, mas o Senhor Jesus, Ele sabe. E a palavra do Senhor diz em Romanos 8, no versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Senhor diz ainda lá no livro de João, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, as nossas orações, elas são respondidas não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele é perfeito, irmãos. E Ele responde às nossas orações. Quando a gente fala no nome de Jesus, irmãos, a gente sente unção, a gente sente poder, a gente vê o quão poderoso, irmãos. Só em pronunciar Jesus, a nossa carne treme, irmãos, o nosso coração se alegra. Aleluia. Quando a gente fala no nome do Senhor Jesus, meditando na palavra, o Senhor me fez lembrar de Êxodo, quando diz, no capítulo 20, versículo 7, diz assim: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. E a gente fica pensando, o que significa tomar o nome do Senhor em vão, né? A palavra tomar em vão significa tomar algo de modo inútil, sem eficácia, sem valor, sem relevância, ou seja, sem reverência. Um dia eu estava junto com o meu sobrinho, ele devia ter mais ou menos uns 10 anos na época, e ele me disse, eu não me lembro qual foi a ocasião, eu citei o nome de Jesus, e ele olhou para mim assim, muito firme, e disse assim: tia, nós não podemos usar o nome de Deus em vão. E eu confesso que eu não entendi muito bem, naquele momento, se ele compreendia bem aquilo que ele estava falando. Mas, de qualquer maneira, eu entendi que ele já estava um passo à frente, porque ele tinha aquele conhecimento guardado no coração. E nós, irmãos, também temos que ter isso guardado no nosso coração. Nós precisamos entender qual é a grandeza do nome do Senhor Jesus, o nome poderoso. Pense o quão maravilhoso Ele é, irmãos. O quão surpreendente é o Senhor Jesus. Pense no preço que o Senhor Jesus pagou para que todo o poder fosse ali dado a Ele. Tudo aquilo que Ele passou, irmãos. Jesus, irmãos. O que Ele passou por mim e por você. Aquele que tem um nome acima de todo nome, mas ainda assim pagou o preço por mim e por você, por amor de mim e de você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos no nome dEle e Ele se fazer presente na minha e na sua vida, irmãos. Aleluia. Eu não sei, irmãos, se os irmãos conseguem compreender aquilo que eu estou aqui tentando expressar. O quão grande, irmãos, o quão grande é o nosso Deus, o quão maravilhoso, irmãos. A palavra do Senhor diz em Marcos 16: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então não é pelo nosso esforço, irmãos. Não é pela nossa performance, mas é pelo nome de Jesus. Os sinais seguirão aos que creem em Jesus.
no seu poder, na sua glória. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos, irmãos, autoridade sobre aquilo que naturalmente é mortal. Enquanto o Senhor diz aqui, Ele lhe dá poder, que Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano, e se algo mortífero tomarmos, ainda assim, isso não nos causará dano pelo nome de Jesus. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor está dizendo aqui que Ele nos dá autoridade sobre aquilo que naturalmente é mortal. Eu me lembrei do testemunho da diaconisa Janice, irmãos. Orar sobre aquilo estava morto, mas Jesus faz ressuscitar. É em nome de Jesus, irmãos. Não é no meu nome, não é no seu nome, não é na minha força, não é na sua força, mas é no poder que nós temos pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós clamamos e Ele responde. Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões, irmãos. Aquilo que o ser humano tem o maior medo, né? Animais que se você sofrer uma picada e não tiver um socorro ali tão rápido, aquele veneno toma todo o corpo e a pessoa morre, irmãos. Mas o Senhor diz aqui na sua palavra, irmãos, que Ele nos dá poder até quanto a isso, irmãos. Não há nada. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, para mim e para você, que não há nada impossível ao Senhor Jesus. Que Ele é poderoso para vencer todas as coisas, irmãos. E que nós podemos, irmãos, clamar em nome de Jesus. E o Senhor Jesus faz porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, porque Ele pode todas as coisas e porque não há nada que seja maior que o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando Satanás foi ali diante de Adão e Eva, aí, em forma de serpente, quando ele se apresentou a Eva, irmãos, a gente compreende que aquilo representa a malignidade e a perversidade. E o Senhor disse aqui na sua palavra que essas coisas não fazem mal a mim e a você, porque nós estamos em Cristo Jesus, irmãos. Porque Ele é santo e fiel, irmãos. Ele diz aqui ainda, irmãos, no livro de Marcos, como nós lemos no capítulo 16, a partir do versículo 17: E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu me lembro do meu sobrinho, irmãos, quando ele era bebê, ele tinha muitas enfermidades, muitas alergias, e ele sofria bastante. E eu me lembro que um dia ele estava com o corpo todo coberto por uma alergia e que ninguém sabia bem se aquilo era de um alimento. E a minha irmã pediu para que eu orasse. E eu coloquei as minhas mãos sobre ele. Eu me lembro da cena assim, nitidamente, como se fosse hoje. Eu fui até ele, coloquei as minhas mãos, orei pela cura em nome do Senhor Jesus. E imediatamente, irmãos, todas aquelas manchas que haviam no corpo dele desapareceram. Aleluia. E eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele me fez lembrar desse testemunho enquanto eu meditava nessa palavra, porque naquele momento eu não era diaconisa, eu não era missionária, eu não tinha nenhuma posição dentro da igreja. Na verdade, eu tinha pouco tempo de conversão, conhecia muito pouco
a palavra com relação com o que a gente adquire de conhecimento ao longo do tempo. Mas eu sabia de uma coisa, irmãos. Eu tinha fé e sabia que Jesus curava. E foi isso que eu fiz, irmãos. Aquilo que a palavra nos ensina. E é só isso, irmãos. Fazer aquilo que a palavra nos ensina. Não é no meu nome, porque se eu fizer no meu nome eu não vou conseguir nada. Não é na minha força, porque eu não tenho força. Mas é no nome do Senhor Jesus. E o Senhor faz, irmãos. Porque o nome do Senhor Jesus tem poder. Nós não estamos falando de qualquer nome, nós estamos falando do nome do Senhor Jesus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Basta crer, irmãos. E crer não é duvidar, irmãos. Crer é ter certeza. É o firme fundamento, é a convicção das coisas que se esperam, mas não se veem. Mas eu sei que faz, porque o meu Deus faz e Ele vai fazer. Aleluia. O Senhor diz ainda no livro de João, capítulo 14, os versículos 12 a 14: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Irmãos, quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor e você ouve o Senhor dizendo isso, você é capaz de entender, irmãos, que nós somos capazes, o que nós somos capazes de fazer em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos disse aqui que Ele nos dá, irmãos, autoridade para fazer as mesmas obras que Ele fez. E aí você começa a lembrar tudo aquilo que o Senhor fez, irmãos. E Ele diz que Ele nos dá autoridade, irmãos, para fazer em seu nome, irmãos. Nós temos autoridade de Jesus para fazer coisas tão grandiosas quanto o que Ele fez. Eu estava meditando e o Senhor sempre nos faz lembrar, e eu tenho certeza que já contei esse testemunho aqui mais de uma vez, mas se o Senhor me fez lembrar, vamos lá. Eu me lembro que eu estava fazendo faculdade numa época, eu trabalhava período integral, trabalhava na educação infantil na época, e à noite eu fazia faculdade. E eu me lembro que eu trabalhava com crianças de 2 a 5 anos no período integral. E só quem trabalha com criança pequena e fica até caldia no período estendido sabe o quanto é cansativo. Por mais amor que tenhamos à profissão, fisicamente existe um cansaço físico. E depois do trabalho eu ia para a faculdade e eu me lembro que eu saía tão cansada e minha mãe falava: menina, mas como você gosta de dormir? Porque tudo que eu queria era dormir, descansar. Eu chegava em casa e eu queria descansar. E eu me lembro que num desses momentos eu saí da faculdade e resolvi num determinado dia ir para um caminho diferente do que eu costumava fazer. Fui pela rua de trás da faculdade. E indo por aquele caminho, a rua estava deserta. E eu caminhando para tomar um ônibus, eu cheguei num determinado ponto daquele percurso e vi um monte de rapazes do outro lado da rua. E que quando me viram, eu li no rosto deles a má intenção, a maldade do ser humano. E eles começaram a falar entre si e virem na minha direção. E não, irmãos, não tinha um comércio aberto, isso era mais de 10 horas da noite, não tinha um comércio aberto, não tinham pessoas naquela rua. E eu olhei e eu só fechei os meus olhos por uma fração de segundos e disse: Senhor Jesus, me ajuda. No mesmo instante, irmãos, aquela avenida tomou uma proporção de carros
que não paravam de passar numa velocidade tão constante que eles não tinham espaço para passar. E eu segui o meu caminho, passei aquilo, fui para minha casa e agradeci ao Senhor Jesus pelo livramento. Aleluia. E por que o Senhor Jesus me fez lembrar, irmãos, desse testemunho? Porque o nome do Senhor Jesus, Ele tem poder. Eu não tinha tempo para me ajoelhar e orar, eu não podia fazer uma grande oração. Mas tem um nome que está acima de todo nome, que nós conhecemos, irmãos, a quem nós servimos. E eu disse, Senhor Jesus, e o socorro veio, irmãos. É Ele o nosso socorro, irmãos. Como diz a palavra, socorro bem presente na hora da angústia. Ele cuida de mim e de você, irmãos. Somente diga Jesus, irmãos. Experimente dizer Jesus, Jesus, o quão precioso, o quão maravilhoso. Se estiver triste, irmãos, diga Jesus e seu coração se enche de alegria e de esperança. Se você está cansado, diga Jesus e você vai sentir o vigor do Senhor Jesus. Se estiver alegre, lembre-se também de dizer Jesus e agradecer pela alegria que você está sentindo, irmãos. Aleluia. Capítulo 3. Eu estou lendo, irmãos, porque a hora passa muito rápido. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, eu vou ler do 1 ao 8. E Pedro e João subiam junto ao templo da hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando o pé na mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. A gente imagina tantas coisas, irmãos, deseja tanta coisa no nosso coração, a gente acha que sabe traçar os caminhos, irmãos, para aquilo que a gente acha que precisa. Aquele homem uma vida inteira mendigando, irmãos, pedindo esmolas, e quando os discípulos passaram por ele, ele esperou receber só mais uma ajuda, para ter um sustento ali, sabe de lá, de quanto tempo, irmãos. Mas ele não sabia, irmãos, que aquilo que aqueles homens tinham era muito mais grandioso. E aquilo que eles tinham, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. E aquele homem imediatamente foi curado, irmãos. O Senhor sabe, irmãos, daquilo que eu e você precisamos. Mas o nome de Jesus, não esqueça disso, irmãos. Se você não se lembrar de nada que eu disse nessa noite, que o Senhor está dizendo, melhor falando, lembre-se que o nome de Jesus tem poder, irmãos. Há poder no nome de Jesus. 1 Samuel 17, a partir do versículo 45. E
Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ele não precisou de armadura, os irmãos conhecem a história, ele não precisou de espada, mas ele foi em nome de Jesus. E em nome de Jesus, irmãos, aquele gigante caiu. Glória a Porque Deus. é assim, irmãos. Em nome de Jesus. João 17, 15 ao 22 diz assim, irmãos: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Amém. Aleluia. Irmãos, quando a gente se casa, normalmente a gente toma, né? Às vezes não é tão comum, mas assim, a gente toma o nome daquele com quem a gente se casou, e a gente se torna uma só carne, como diz a palavra do Senhor Jesus, e a gente acaba tendo direito aos bens daquela pessoa a partir daquele determinado tempo. E há um compromisso, irmãos, uma aliança que é feita entre ambas as partes. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que esses bens, que esses direitos e que essa união, essa junção que se dá em uma só carne, ela só acontece após firmar o compromisso, no caso, o casamento, como a gente sabe, de acordo com a palavra do Senhor. E assim, irmãos, somos nós com o Senhor Jesus. Nós nos tornamos um em Cristo. Nós acabamos de ler o texto onde o Senhor Jesus diz isso. Quando nós dizemos sim para o Senhor Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos um em Cristo, irmãos. E o que eu quero dizer